Olá, muito boa noite. 23 anos se passaram desde o primeiro ataque de tubarão no litoral pernambucano. Foram 59 incidentes e 24 pessoas morreram num trecho de 30 quilômetros, passando por pelo menos 7 praias, de Olinda ao Cabo de Santo Agostinho. Só que a cada ataque vem a discussão: como resolver o problema da presença dos tubarões. Esta semana, após a morte da estudante Bruna Gobi, que foi atacada por um tubarão na segunda-feira, o assunto gerou muita polêmica. O promotor de defesa da cidadania da capital, Ricardo Coelho, solicitou ao Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CIMIT, que indicasse os trechos de praia e os períodos mais perigosos para recomendar a interdição. O governo do estado reagiu e o secretário estadual da Casa Civil, Tadeu Alencar, respondeu que não há critérios técnicos que justifiquem tal ação. E você, o que pensa disso? É a favor da interdição ou não? Ou será que existem outras medidas que podem ser adotadas? Aqui no estúdio eu recebo o Ricardo Coelho. Ele é o promotor de Justiça e Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco. E Rosângela Lessa, ela é presidente do CEMIT, o conselho, aliás, o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E, promotor, eu começo com o senhor lhe perguntando o que levou o senhor a fazer a recomendação ao comitê, ao governo do estado, para interditar alguns trechos das praias? Nós temos um inquérito civil que tramita no Ministério Público, onde essa questão é analisada. O quadro de então era paralisação de pesquisas. O barco Sinuelo já não estava mais trabalhando na captura de tubarões. Nós tínhamos números graves, com 59 ataques, 24 mortes. Nós sentimos, então, a necessidade de estimular, de fomentar o debate para que providências fossem adotadas. Então, fizemos a recomendação dirigida ao governo do estado e ao CEMIT, colocando a necessidade de interdição imediata de praias em pontos mais perigosos, pontos que seriam indicados pelo CEMIT, até que redes ou equipamentos outros fossem instalados. Também sugerimos a veiculação pelo governo de uma campanha preventiva, educativa da população e, aliado a esse ponto, a continuidade das pesquisas que haviam sido suspensas. Então, 3 providências: interdição de praias mais perigosas, em trechos mais perigosos, colocação de redes ou de equipamentos similares que tenham alguma eficácia contra esses ataques, a veiculação de uma campanha educativa preventiva e ainda a continuidade da pesquisa no barco Sinuelo ou através de outros institutos. Tudo sempre ouvido os especialistas do CEMIT. Rosângela, o CEMIT, como presidente do CEMIT é a favor, principalmente ao item de interdição dos trechos das praias? Não, na verdade, essa recomendação causou muita polêmica. Muita né? polêmica. E, de fato, o CEMIT recebeu com bastante surpresa, porque o CEMIT vem desenvolvendo seus trabalhos há 9 anos e tem um cabedal de conhecimentos que é invejável sobre o assunto, né? E o CEMIT tem as suas linhas, as suas estratégias de lidar com o problema, e essas estratégias não implicam em interdição de áreas e nem implicam em colocações de aparelhos que são altamente impactantes, indesejáveis e ecologicamente incorretos, como redes que foram mencionadas. Então, o CEMIT tem, ao longo desses anos,
desenvolvido ações que efetivamente diminuíram as taxas de ataques ao longo dos anos, se comparadas os anos iniciais de 2004 com os mais recentes. As taxas caíram de 0,036 para 0,022, o que é bastante significativo. Quer dizer, isso significa que, em hipótese alguma, o CEMIT vai concordar ou assinar realmente de que se deve interditar alguns trechos ou se colocar redes? É porque o CEMIT considera o seguinte, a linha do CEMIT é muito, segue muito o que fazem nos Estados Unidos. Existiu uma época, no século passado, antes dos anos 50, em que havia uma baixa preocupação com as questões ambientais no mundo, né? Em que a colocação de redes e desses equipamentos que hoje são execrados eram admissíveis. Mas esses equipamentos, eles geram uma mortalidade desnecessária, não só sobre os tubarões, que se quer limitar, mas sobre espécies ameaçadas de tubarões, de golfinhos, de tartarugas, e isso é totalmente contrário à política de biodiversidade e às convenções que o país vem adotando, né? Então, o CEMIT tem pautado todas as suas ações pela sustentabilidade na escolha das estratégias em que vem adotando. E acredita que a interdição de áreas não é desejável, porque o CEMIT acredita que o ser humano pode ser educado e que o ser humano, em sendo educado, ele pode tomar decisões em relação à sua própria segurança. Então, a política do CEMIT o CEMIT tem investido pesadamente através dos recursos da SDS em dotar as praias, dotar a área de risco com um número de placas de informações, que são 44 pares. É a praia no mundo mais sinalizada. Também a SDS recentemente dotou o Corpo de Bombeiros de um sistema de câmeras e os bombeiros desenvolvem ações de contato assim, individual com qualquer banhista que estiver ultrapassando os limites. Para poder avisar. Então, nós acreditamos na educação ambiental. A educação ambiental é a conscientização, exatamente, conscientização da população. E, para isso, o CEMIT tem um trabalho de educação ambiental que desenvolve através do Instituto Oceanário desde o ano de 2004, quando foi fundado. Agora, promotor, o CEMIT já avisou que é contra, né, a rede e a interdição. A posição do Ministério Público? Olha, eu acho que a nossa recomendação ela é do máximo interesse da população e do próprio governo. Entendo que a cada ataque de tubarão, a indústria hoteleira, a indústria turística sofre uma grande perda, porque a repercussão hoje já não é mais local, nem nacional, ela é internacional. Então eu penso Agora também é o seguinte, na realidade a repercussão, a gente passou um bom tempo sem nenhum ataque e o fato que ocorreu essa semana ganharam os jornais aí de vários locais, não só do Brasil, mas fora do país. Mas, no entanto, a declaração que veio de interdição também aumentou muito esta polêmica, né? E isso, certamente, o Estado vai refletir na vida de turistas e tudo mais. Todo mundo vai pagar um preço por conta ou do ataque ou da possibilidade de se fechar as praias. Eu penso que não, porque a interdição, como foi colocada por partes da imprensa, ela foi colocada de forma equivocada. Na verdade, a interdição sugerida pelo Ministério Público, né, ela seria ouvindo o CEMIT, tendo uma base em números, em estatísticas,
que demonstram que certos pontos do litoral são mais suscetíveis a ataques de tubarão. Então, esses pontos seriam interditados, sinalizados com bandeiras, talvez, e ficariam interditados ao banho até que medidas outras mais eficazes pudessem ser adotadas. Por exemplo, na realidade não era fechar toda a praia. De modo algum. Mas, por exemplo, num trecho aqui, vamos supor, se nós estivéssemos na praia, a gente fecharia esse trecho, mas da bandeira para cá, poderia se nadar? Percebe, Eliana, que você estava, suponhamos, na praia de Boa Viagem e você, banhista, teria à sua esquerda um trecho de mar aberto e interditado, sinalizado com bandeiras, fiscalizado pelo Corpo de Bombeiros, e do lado direito um lado de praia já protegido, né, e sem nenhum risco para o banhista. É óbvio que ele iria para aquele setor protegido com redes ou com boias, por equipamentos que poderiam ser indicados pelos especialistas. Eu entendo que nós estávamos num ponto de inércia, muito pouco vinha sendo feito e era necessário se estimular governo, autoridades, órgãos, para que o tema voltasse a ser discutido, novas providências adotadas. Bom, dessa discussão, dessa polêmica que ocorreu essa semana, a única coisa de prático que aconteceu, além das discussões, mas de prático mesmo, foi a volta do Baco Sinuelo, que já saiu. Isso contenta, isso resolve para o Ministério Público, ou o Ministério Público vai buscar outras ações ou meios jurídicos para que, de fato, alguns trechos das praias sejam interditados? Nós vamos lutar para que o máximo de meios sejam utilizados, sempre ouvindo a opinião dos especialistas, como a doutora Rosângela, por exemplo. Então, nós defendemos que além do sinuelo, sejam instalados equipamentos, talvez redes ou boias, ou praias interditadas em determinados trechos, mas aumentando a proteção da população, o banhista, né, que precisa ter essa segurança. Quer dizer, o Ministério Público vai continuar lutando pela questão da interdição. Vamos continuar lutando e se as providências adotadas não forem satisfatórias, nós pretendemos judicializar, propor uma ação judicial, uma ação civil pública, onde se solicite uma decisão liminar, no primeiro momento, determinando a instalação de equipamentos, a veiculação de uma campanha preventiva, educativa da população, para evitar que novos turistas ou banhistas desavisados voltem a ser atacados. Tá, mas o que será que o CEMIT ou o governo do estado poderá fazer além do trabalho de pesquisa com o Baco Sinuelo e das placas, são 48 placas, né, que já existem instaladas. Mas a Rosângela vai responder isso daqui a pouquinho, depois do comercial. Não saia daí, a gente volta já já. O Ponto de Vista recebe hoje Ricardo Coelho, promotor de Justiça e Meio Ambiente do Ministério Público de Pernambuco, e Rosângela Lessa, ela é presidente do CEMIT, que é o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões. Em debate, a polêmica dos ataques de tubarões. E, Rosângela, você defendia ainda há pouco a questão seguinte: nada de interdição, mas de educação. Exatamente. Se consegue realmente, você acredita que se consegue educar as pessoas para que elas não entrem no mar, na área que tem tubarão? Eu acho, o CEMIT, né, na verdade, é um comitê de diversos órgãos que estão ali representados, considera que essa interdição que foi proposta é de difícil execução, né? Porque uma vez as pessoas têm que ser capazes de conhecer as instruções que estão divulgadas ao longo dos 30 quilômetros e tomar seus próprios riscos, fazer suas próprias escolhas. Mas se elas veem a placa que é proibido, que existe tubarão, que é proibido nadar e entra na água, aí é atacada por tubarão,
Aí vem toda uma polêmica, que o governo do estado não divulga, que não houve um trabalho de campanhas, que não houve conscientização, e a gente volta para a estaca zero. Mas não é estaca zero. Se nós investirmos, como vimos investindo, e podemos fazer mais, porque educação nunca é demais, né? Então, se nós pudermos qualificar o nosso banhista, o frequentador da praia, cada vez com mais informação, isso é altamente positivo. O CEMIT acredita nisso. E o CEMIT acredita também que todas as informações que são disponíveis, que estão disponibilizadas naquelas placas, municiam as pessoas que seguem aquelas informações de maneira eficaz. Então, se aquelas informações não são assim produtos de divagações, são frutos de pesquisa, da pesquisa que vem sendo desenvolvida há 9 anos. Né? Então, as pessoas que seguem aquelas instruções, que se limitam às áreas em que são indicadas, que são profundidades no máximo até a linha da cintura, não vão ser atacadas. Quem segue as instruções não é atacado. Quem não segue, corre risco. Então, na realidade, é deixar a responsabilidade para o próprio cidadão. Eu acho que nós temos que ou as investir... placas. Mais placas o governo não pretende colocar e nem o Ministério Público vai cobrar para que sejam colocadas mais placas. Eliana, me permita, eu acho que educação ambiental é pouco, é insuficiente e os números falam por si. Quando você tem 59 ataques, 24 óbitos, várias pessoas mutiladas, além da educação ambiental, que hoje é tímida, nós defendemos e lutamos que ela seja intensificada, haja mais educação ambiental, uma campanha mais agressiva de educação ambiental. Além dela, nós insistiremos na adoção de outros meios, mais pesquisa, mais proteção na praia com redes ou boias ou com equipamentos outros que poderão ser indicados pelos especialistas e estudiosos. Essa semana eu vendo uma reportagem e na África do Sul existe uma praia onde existem lá os postos de salva-vidas, mais elevados do que nós temos aqui, pelo menos na praia de Boa Viagem, e quando é avistado o tubarão pelo salva-vidas, eles emitem um alerta, né, um sinal, uma sirene. São as boias que sinalizam. Exato, e para que as pessoas saiam da água ou venham mais próximo da praia para evitar o tubarão. Esse tipo de aviso, esse tipo de equipamento poderia ser instalado aqui em Pernambuco? Poderia, mas teria uma eficácia menor, porque aqui nós temos a turbidez da água é muito maior. E lá eles têm uma área de ressurgência, eles têm uma transparência muito mais que permite esse tipo de avistagem. Eles têm um sistema antigo eles colocaram ao longo das praias deles, porque eles trabalham lá com tubarão branco. Correto. É o problema deles. E eles colocaram essas redes, isso foi já faz bastante tempo. E agora, mesmo que eles queiram tirar as redes, isso já criou uma dependência desse equipamento e a população, o país... Ou seja, se acostumou com as redes. E o país está sendo criticado em termos internacionais, em termos de manutenção da biodiversidade, porque essas redes matam tudo que encontram tudo que passa por ali. Os países têm recebido notificações para eliminar as redes paulatinamente. Há sites, inclusive, nesse sentido, que se chamam, por exemplo, eu posso citar Remove the Nets. Então, isso é a evolução do problema não é retroagir no tempo para criar um impacto maior numa área que já foi altamente impactada, que é a consequência do que nós temos. Eu acho, me permita, sim, que quando você tem números tão graves como nós temos aqui no Recife, eu sou ambientalista, sou professor de direito ambiental, mas acho que você não pode ser tão purista a ponto de privilegiar uns em detrimento de outros. Acho que de um lado da rede você vai ter peixes,
e pode haver realmente algum dano. Mas do outro lado da rede você tem 59 vidas, né, que já foram alcançadas aí por ataques, 24 óbitos. Então acho que é mais importante nesse momento proteger o homem do que um ambiente que não será tão seriamente prejudicado. Terá prejuízo, mas Por exemplo, não... assim, o que o Ministério Público sugere? Eu sugiro ouvir especialistas, mas com certeza aumentar a proteção que hoje é reduzida praticamente a um barco de pesquisas conveniado com o governo do Estado. Então seria o seguinte, nós temos mais barcos de pesquisa, Eu solicito temos mais campanhas agressivas. Campanhas mais agressivas para educação, prevenção de novos incidentes, mais pesquisas, inclusive envolvendo outras instituições nessa luta, e também a adoção imediata de meios mais eficazes na costa, como redes ou boias que avisem, repilam, né, o tubarão, ou de meios outros que os técnicos conhecem bem, porque esse problema não é único e exclusivo do Recife. Isso se repete na África do Sul, na Austrália, Estados Unidos. Com a polêmica que surgiu, e o Ministério Público, que a gente já está vendo, né, que não abre mão da questão da interdição, da colocação de redes, embora o CEMIT esteja colocando que esse não é o critério. O CEMIT defende a educação, a conscientização da população. Mas a gente colocou nas redes sociais essa semana, né, algumas perguntas para que as pessoas respondessem. E muita gente respondeu se manifestando. É claro que houve piadas, críticas, né? Algumas pessoas colocaram assim, não vou ler todas, só vou colocar algumas aqui. Sempre vai ter um espertinho que vai desobedecer a ordem do Ministério Público, né? E aí não adianta, é como se enxugar gelo. Se colocar rede, se proibir, se colocar lá as duas plaquinhas ou não. Não acho legal, acho que as pessoas devem sim se conscientizar e evitar esses trechos da praia na hora do banho. Mas nessa semana mesmo nós tivemos um casal de banhistas, eles não foram atacados por tubarão, mas eles receberam a recomendação, segundo o Corpo de Bombeiros, de que havia correnteza e que eles não deveriam ir nadar naquela área. Eles saíram, os bombeiros, os salva-vidas, saíram do local. Quando deram as costas, os banhistas, o casal foi. E, infelizmente, um rapaz acabou falecendo, né? Morreu afogado. Nós temos um outro aqui que colocou o seguinte: acho prudente proibir, como se proíbe tantos outros atos perigosos, evitar que as pessoas inertes ao perigo se exponham. Se não deve tomar banho na área que é perigosa, deve sim se proibir, porque é só quando se proíbe que as pessoas acabam cumprindo. E um outro aqui colocou também o seguinte: minha cara Eliana, tem gente que não vive sem adrenalina e ainda acha isso que é o máximo, né? Então, aquele velho ditado, né? Quando é proibido que fica gostoso, mas você pode acabar, né, perdendo a sua própria vida. Exatamente. Então, na realidade, é o seguinte: o Ministério Público não abre mão. Tem que colocar. CEMIT diz que não. O que de prático pode ser feito para que a gente possa ir à praia e tomar um banho? Eu acho, Eliana, que nós estamos juntos nessa luta. Nem o Ministério Público está contra o CEMIT, nem o CEMIT contra o Ministério Público. Ambos querem o reforço nessa proteção, né? Nós queremos mais meios de proteção, mais ação, mais investimento para que novos ataques não ocorram. Quanto aos meios que serão utilizados, nós temos em Pernambuco os pesquisadores premiados, como o Dr. Fábio Azim, doutora Rosângela, e abrir o diálogo, ouvir os pesquisadores. Agora, sem dúvida, incumbe ao Ministério Público, não é, a instigação do debate, forçar o debate, para que as soluções surjam e a gente saia do estado de inércia em que todos estavam. Agora, uma coisa importante, tem que ter discussões, eu acho que ideias não faltam, acho que existem muitos, porque nós temos grandes e bons pesquisadores, mas um problema, nós temos recursos, o governo tem dinheiro, por exemplo, o senhor sugeriu não só um barco como Sinuelo, ter mais que um barco. Existe dinheiro, verba para isso? Olha, nós recebemos uma mensagem do governo, do Palácio, através, na reunião em que estávamos, que verba não é problema.
Bom, ele diz agora, verba não é problema, mas, no entanto, o Sinuelo ficou um bom tempo parado por falta de verba. Não acredito. Acho que por burocracia. Por burocracia, por tramitações, por ouvir mais, pede mais documentos, coisas desse tipo. Que ocorrem, a renovação de convênios é sempre uma coisa complicada. Então, eu não creio que haja essa limitação assim para colocar mais barco. Se for necessário, se chegarmos a esse consenso, eu acho que terá totalmente apoio, né? Continuamos assim, acreditando na necessidade de pessoas conscientes. Né? E continuamos acreditando Nesse aspecto, o CEMIT já tem uma campanha, ou está preparando uma campanha para que possa ser veiculado, para que as pessoas fiquem mais conscientes, fiquem mais alertas com a presença de tubarão? Então, o doutor Ricardo disse que a educação ambiental era tímida, né? A que o CEMIT desenvolve. Então, que se faça mais. Então vamos ver de onde que vão surgir essas ideias, né? Se vamos ter uma outra rodada de conversa, de negociação, para que venham campanhas mais agressivas, para a gente também sair dessa inércia, né? De só discutir e não fazer nada. O barco sinuelo voltou ao mar, a gente espera que com isso, né? As pesquisas não parem mais e muito menos por questões burocráticas, porque também não foi a primeira vez que isso já aconteceu. Gente, infelizmente, o tempo do nosso programa acabou, mas eu acho que essa discussão, ela não para por aqui, né? Aqui nós temos um tempo limitado, mas você pode participar dando as suas sugestões. Eu quero agradecer, promotor e Rosângela, Ricardo e Rosângela, muito obrigado por ter participado, espero que vocês possam voltar aqui e voltar já com mais soluções, porque a gente volte a tomar banho na praia tranquilamente, sem medo de tubarão. Se você quer participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o endereço eletrônico facebook.com/programa Ponto de Vista. E se você também quer mandar sugestões pelo Twitter, o seu recado vai para @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e até o próximo fim de semana.